Saudações vidreiras! E aí, tudo bem com você? Bom, resolvi fazer esse vídeo aqui para falar de um assunto bem interessante que se chama informações privilegiadas. Então, tem um vidraceiro, ele não é aqui da minha cidade, é de uma cidade do interior aqui, do Vale do Paraíba, que ele trabalhava em uma beneficiadora de vidros, uma das maiores beneficiadoras aqui do Vale do Paraíba. E esse cara, ele saiu dessa beneficiadora, ele trabalhava lá como vendedor, depois ele passou a ser gerente de algum departamento lá, então ele sabia muita coisa. E aí saiu e resolveu montar a sua própria vidraçaria. Logo que esse cara chegou no mercado, que ele começou a atuar como vidraceiro no mercado, ele já começou a causar, aquele burburinho entre os vidraceiros. Por quê? Porque ele tinha um jeito diferente de atuar. Ele era um cara que fazia coisas muito diferentes daquilo que todo mundo fazia, inclusive no preço. Obviamente, o pessoal começou a falar dele, começou a falar que ele estava estragando o mercado, que ele não sabia trabalhar, mas que rapidinho ele iria quebrar. Isso aconteceu há mais ou menos uns 6, 7 anos atrás. Passou um ano, esse cara não quebrou. Passou 2 anos, esse cara não quebrou. Passou 3 anos, ao invés dele ter quebrado conforme muitos tinham previsto, ele aumentou a sua vidraçaria. Ele passou a atuar em mais cidades aqui do Vale e começou a abrir vidraçarias em outros locais. Falei, ué. Então muita coisa foi falada desse cara para justificar o sucesso dele, mesmo trabalhando com preço baixo. E aí, mais ou menos há uns 2 anos atrás, ele me chamou para conversar com ele, porque ele queria algumas ideias. E eu, como já atuava nessa parte de consultoria, eu fui até a empresa dele. Quando eu cheguei na empresa dele, eu já comecei a ficar espantado. Eu falei, esse cara não está com cara de quem está quebrando. Esse cara, muito pelo contrário, esse cara está bem saudável. E o mais interessante é que ele tinha a vidraçaria dele em uma rua, e do outro lado da rua, em um galpão fechado, era onde ele tinha as ferramentas e todo o seu estoque ali. E eu fiquei impressionado de ver o tamanho do estoque daquele cara. Ele era uma empresa, assim, muito organizada e muito saudável. Tinha muito material novo que ele estava comprando, muita coisa. Parecia que ele ia, fundar uma nova Jerusalém ali. Parecia que o cara ia... O cara realmente estava preparado. E aí, conversando com ele, eu descobri o segredo desse cara. E ele começou a me passar algumas informações, porque ele precisava da minha ajuda, e para que eu o ajudasse, ele tinha que me revelar alguns segredos dele. Obviamente que eu não vou revelar o segredo dele, porque isso é um compromisso que eu tenho com os meus clientes, mas o que eu percebi? Toda aquela bagagem que ele tinha adquirido dentro da beneficiadora que ele trabalhava, e também a expertise dele, e as informações de outros lugares que ele ia adquirindo, ele passou a operar diferente dos demais vidraceiros. Quando eu entendi o sistema dele, eu falei, esse cara não vai quebrar nunca. Muito pelo contrário, ele vai arrebentar no mercado como ele já está fazendo. Arrebentar no que eu digo assim, vai ganhar muito dinheiro. Porque ele pensava diferente dos demais. Mas por que ele pensava diferente dos demais? Porque ele tinha informações que todo mundo não tinha. Esse era o grande segredo dele. Ele via as coisas com outro filtro, porque ele tinha informações que nós até então, no caso os vidraceiros da região, não tinham. Então ele saía muito na frente e ele vendia mais barato sim, mas ele lucrava muito com o sistema que ele montou na empresa dele. Então ele falou assim, Gabriel, eu sei que muitas pessoas falam mal de mim por aí no mercado, muitas vezes os caras ficam fazendo piadinha quando eu chego em algum lugar para uma beneficiadora, quando eu vou comprar um vidro, ou quando eu chego para comprar um alumínio, eu sei que o pessoal fica fazendo piadinha, mas dá uma olhada aqui, cara. Dá uma olhada aqui, vê se realmente eu estou fazendo cagada no mercado. E esse cara não estava. Eu peguei, analisei, e eu fiquei ali 3, 4 dias com ele, a gente interagindo, trocando ideias, e aí
terminei lá o que eu tinha que ter feito, né, a conversa com ele. E isso já foi uma prova de que ele realmente estava antenado. Porque ele já me conhecia, eu também o conhecia, mas ele me chamou para que a gente pudesse ajustar um plano de expansão. Olha só, ele estava querendo expandir o ataque dele no mercado. E eu acabei o ajudando, porque é meu serviço, né, meu trabalho. Eu falei, meu, então vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Ele unia as peças que ele achava interessante e tinha muita informação. E esse cara está até hoje no mercado, tranquilo e calmo. E já se passaram aí alguns anos, ele não quebrou e muito pelo contrário, ele só expandiu a sua empresa. O que eu estou querendo dizer para você com isso? Lembra lá no comecinho do curso, quando eu disse para você que a ignorância é uma praga e a informação liberta. Esse vidraceiro é exatamente a personificação desse ditado. Porque ele era um cara livre e bem-sucedido. Por quê? Porque ele tinha segredos com ele tinha informações privilegiadas que os outros profissionais não tinham. Então, eles viam o mundo de uma maneira e ele via o mundo de uma outra maneira. Algum tempo atrás, né, alguns meses atrás, na verdade, passou um programa na Bandeirantes que se chama MasterChef. Foi o primeiro MasterChef do Brasil, né? Esse programa já é um programa muito conceituado fora do Brasil, e aí a Bandeirantes adquiriu os direitos de trabalhar com essa franquia do MasterChef. E um belo dia eu estava lá mexendo na televisão e vi esse programa. Foi bem no comecinho que eu peguei. E eu me interessei pelo programa, achei muito legal o sistema do programa. Falei, cara, eu vou acompanhar esse programa. E sempre que dava eu acompanhava esse programa. E eu tinha um candidato favorito. O nome dele era Stefano. Stefano, seu prato não tinha carne de caranguejo. Cecília, vai pra lá. Stefano, você deixa o seu sonho hoje aqui com a gente. Você é um vencedor, Stefano. Primeiramente, eu peço perdão. Eu não queria desonrar a cozinha. Olha pra mim. Vergonha do quê? Olha pra mim. Do quê? Levanta a cabeça, Você saiu um vencedor. E eu estava torcendo para ele porque você via em alguns participantes que a maioria daqueles participantes eram pessoas bem-sucedidas. Eram pessoas privilegiadas, né? O que eu percebi? Que o Stefano, por ele ser um cara de origem humilde, ele não tinha as informações que a maioria dos participantes tinham, porque os participantes já estavam acostumados, né, a viver naquele mundo de restaurante. Então, não sei se você sabe, mas esse programa ele fala sobre cozinhar, né? E uma coisa que a gente percebia nele é que ele trabalhava muito mais que os outros. Mas por que ele trabalhava muito mais que os outros? Porque ele não tinha as informações. E ele foi chegando na final e eu fui torcendo para ele, até que um belo dia, o prato daquele dia que eles tinham que preparar era caranguejo. E ele começou a chorar porque ele nunca tinha comido um caranguejo. Ele não tinha ideia do que era um caranguejo. Ele falou, eu nunca comi isso. Então, se ele nunca tinha comido, imagine fazer um caranguejo. Ele não sabia nem o gosto que tinha um caranguejo. E aí eu me lembro que no dia foi muito triste, foi muito emocionante quando ele saiu. Eu sinceramente fiquei comovido, porque eu estava torcendo para ele, eu tinha visto todo o esforço que ele tinha feito para poder chegar até ali. Mas aí ele falou algumas palavras, ele falou assim, eu cheguei até onde eu podia, porque daqui para frente eu não consigo ir mais, porque eu não conheço algumas coisas. Então eu fiquei super chateado, mas logo de cara a gente já identificou por que ele não poderia ser o MasterChef. No fundo, seria até mesmo injusto ele ser o MasterChef, porque os outros tinham mais informações do que ele. Isso foi algo que ficou na minha mente, porque prova que muitas vezes um detalhe, uma informação que você não tem, você põe o seu sonho a perder. Você põe a sua empresa a perder. E aí sim, eu falo para você que a ignorância é uma praga que precisa ser erradicada. E o que nos diferencia hoje, ainda hoje, no século XXI, como diferenciava antigamente? Então, antigamente existiam, né, e até hoje se diz que existem ainda, as sociedades
secretas. Até a própria arquitetura, para você ter uma ideia, a arquitetura, ela era, por algum tempo, ela foi considerada como bruxaria, né? Como caras assim que eram meio mágicos. Mas eles não eram mágicos. O que eles tinham? Informações. Aqueles caras que muitas vezes no passado eram chamados de bruxos, hoje nós podemos dizer que eles são cientistas. Eles já dominavam a arte, a ciência. Então eles não eram bruxos, mas nós, o povo, né, daquela época antiga, via eles como, nossa, esse cara é bruxo, esse cara é mágico, esse cara é feiticeiro. Não. O que eles tinham? Conhecimento. Eles tinham informações que ninguém sabia. E 90% dessas informações eram informações científicas. Isso dava a eles poder. Então, informação é poder. E hoje, no século XXI, é mais poder do que nunca. Você tem que estar informado. Você tem que estar sabendo o que está acontecendo. Pergunto para você. Vamos lá, você aí, eu e você. Faça um exame de autoconsciência. Quantas vezes você tomou prejuízo na sua vida por causa de um detalhe que você não sabia? Por causa de uma informaçãozinha que você não tinha? Quantas vezes, sabe, você tomar aquele prejuízo e falar, cara, eu não sabia disso. Eu não tinha como saber. Como que eu ia adivinhar? Por que eu estou falando isso para você? Nós, do setor vidreiro, estamos lhe oferecendo informações privilegiadas. Todo esse combo da vidraçaria educativa, ela tem essa finalidade, em lhe passar informações que 95% dos vidraceiros do Brasil não sabem. Principalmente no curso. O curso, ele aborda temas que nenhum vidraceiro tem abordado ainda. Nenhum, assim, é muita pretensão nossa falar que nenhum, né? Até mesmo porque já tem pessoas que fizeram o curso com a gente. Mas ele lhe dá informações privilegiadas para que você, no seu dia a dia, consiga vencer os seus concorrentes. Então, ele te dá o quê? Uma vantagem. Você sabe que informações privilegiadas, em alguns casos, chega a ser até crime, sabia? Você pode ver aí que direto um vai preso, um é acusado aí, principalmente nessas negociações gigantescas que a gente vê, Petrobras, Metrô de São Paulo e tantos outros escândalos que acontecem no Brasil. Por quê? Porque um concorrente tinha mais informações do que o outro. Mas graças a Deus, no nosso mercado isso não é crime. Então, nesse caso, você tendo mais informações, você tem mais chances de poder, jogar o seu concorrente para lá. O que eu estou te oferecendo? Informações privilegiadas, informações de marketing. Como que você consegue atrair mais pessoas para a sua empresa, gastando menos dinheiro e de uma maneira mais eficiente, ao ponto de você poder escolher de fato o serviço que você quer fazer, porque você vai ter várias propostas. E o que eu estou falando para você não é uma coisa que eu acho. O que eu estou falando para você é uma coisa que nós testamos, nós praticamos aqui. Como que você conhece os números da sua empresa? Se você está lucrando, se você não está lucrando, se aquela obra compensa você entrar, se não compensa. Esse é um problema seríssimo nas vidraçarias de todo o Brasil. Não conhecer os números da empresa, não saber administrar a empresa. Então, o que eu estou te oferecendo agora é esse combo aí. Informações privilegiadas. Então, estou te oferecendo a apostila do curso que nós fizemos, né, do Fundamentos 3.0, toda a apostila do curso, bastante conteúdo, mas é um conteúdo bem gostoso, até mesmo porque tem muitas imagens. É tipo assim, um textinho e imagem para ilustrar. Muito gostoso de ler, nós fizemos o teste. Os vidraceiros adoram. Quem teve contato com essa apostila fica muito feliz. Por quê? Porque ela é muito ilustrativa. Não é texto, aquele texto maçante. É bem ilustrativa. E é muito material. Muito material. Tanto que eu tive um problema enorme aqui na empresa por oferecer por esse preço. O pessoal aqui falou, você tá maluco, cara? Onde que você vai comprar um produto desse aí, com tantas informações,
por um preço desse? Existe também o Guia Vidreiro, que é uma ferramenta super importante para te auxiliar no momento da venda, para que você consiga vender mais para o seu cliente com menos esforço possível. Depois nós temos também dentro do curso, aí já é o curso Vidraçaria Lucrativa, nós temos marketing, preço, vendas, postura, brand, como que você inaugura a sua empresa, a forma de inauguração e a forma de expansão. Como que você consegue expandir a sua empresa, caso você já seja um vidraceiro atuante no mercado, e como que você inaugura a sua empresa se você ainda não tem uma vidraçaria. Eu vou te ensinar a inaugurar uma empresa? Não exatamente. O que eu vou fazer? Te ensinar uma fórmula. Como você atrai os seus clientes antes mesmo de você estar atuando no mercado. É isso que eu vou te ensinar. Como eu disse, a grande dificuldade hoje, tanto da expansão quanto da inauguração, é que você investe um dinheiro muito alto naquela expansão ou naquela inauguração e demora para aquilo dar resultado. Então, o que eu vou te ensinar? Ter já o resultado, até mesmo antes de você cometer a expansão ou a inauguração do seu comércio. Gabriel, mas isso que você está prometendo, cara, isso é mágico. Não, como eu falei para você, isso não é mágica. Isso são métodos testados e aprovados que estão sendo usados em outros mercados e nós, do setor vidreiro, conseguimos coletar tudo isso, todo esse pacote e embrulhar para você, para a sua realidade, para a sua vida. Agora, você escolhe. Você pode continuar trabalhando da forma que você trabalha, sem ter essas informações, ou você pode dar um passo a mais, adquirir esse combo, que está num preço espetacular, R$ 490, e começar a dar um novo passo na sua vida, um novo rumo, a ter informações privilegiadas. Ok? Bom, então agora com você, o que eu tinha para falar eu já falei. E aí você faz aí a balança, né? Nossa, será que R$ 490 é muito? Será que é um investimento muito alto? Então, legal? Meu nome é Gabriel Batista, eu faço parte do setor vidreiro e para nós o importante é você saber. Aquele abraço.